Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida. Vamos hoje continuar aqui o estudo do glossário, vendo inicialmente o verbete intitulado Seis Reinos da Roda da Vida, onde o Lama diz: os seis reinos da roda da vida são ambientes mentais correspondentes às seis emoções perturbadoras. Eles são o reino dos infernos, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos animais, o reino humano, o reino dos semideuses e o reino dos deuses. Todas as emoções perturbadoras se manifestam no reino humano, mas a predominante seria o desejo e o apego, e isso caracteriza o reino humano como tal. Nenhum dos reinos tem existência sólida. Porém, os seres que lá se encontram acreditam na solidez de seu reino da mesma forma que usualmente acreditamos neste reino humano. Então vejam, pessoal, que aqui o Lama está descrevendo um dos conceitos que são muito frequentemente utilizados nos ensinamentos budistas, que é esse conceito dos seis reinos da roda da vida, né? A roda da vida, ela é a forma comum de operação da nossa mente. Nós temos uma tendência de achar que a roda da vida seja um lugar, né, um ambiente, um lugar no espaço, né, onde os seres sofrem, né, onde os seres ficam aflitos e estão permanentemente confusos. Mas a roda da vida não é um lugar. A roda da vida é um modo de operação da mente, de uma mente que opera baseada nesses seis reinos, ou seja, nesses seis ambientes mentais a que o Lama se referiu aqui. Veja que o primeiro desses ambientes ele chama o reino dos infernos. Qual é a emoção perturbadora que é a base do reino dos infernos? A raiva e o seu correspondente, ou o seu par, que é o medo, né? Porque a raiva, ela é, no fundo, uma expressão de algum temor, né? Então, a raiva e o medo é o que predomina no reino dos infernos. Um exemplo, assim, bem claro disso seria, por exemplo, quando nós vemos essas pessoas que se reúnem, né, em organizações criminosas, né? Como é que funcionam as organizações criminosas? Como é que elas mantêm a sua unidade? É baseado na raiva e no medo, né? Porque esses comandos, por exemplo, que operam a partir dos presídios, né? Eles têm regras muito duras para aqueles que traem as lideranças, né? Aqueles que traem as lideranças são mortos, né? Esse é o primeiro ponto, né? São condenados à morte, mas não só a morte, é uma morte sofrida, né? Uma morte dolorosa, né? Eles têm métodos lá que, quando a gente lê a descrição, a gente parece que sofre junto com os seres que passam por isso, porque são métodos realmente de muita crueldade. Mas é um tipo, essas organizações, né, são o tipo das organizações onde predomina esse ambiente mental que é chamado pelo budismo de reino dos infernos, um verdadeiro inferno, né? Porque imaginem, você está ali trabalhando por aquela organização, mas não por uma, digamos assim, dedicação consciente, mas pelo medo de ser punido, né? E aí, as disputas que ali ocorrem são sempre baseadas em raiva, né? Em uma tremenda aversão em relação àqueles que possam se mostrar como inimigos da facção, né? Então, essas organizações, elas caracterizam bem isso que aqui o Lama chama de o reino dos infernos, né? Esse ambiente mental onde predomina a raiva e o medo, né? O segundo desses ambientes, que é o reino dos seres famintos, né? É o reino onde predomina a emoção perturbadora da carência, né? Vejam que todas essas emoções perturbadoras são ambientes mentais pelos quais nós transitamos, né? A carência, por exemplo, ela é muito comum
entre nós, seres humanos, né? Nós estamos sempre carecendo de alguma coisa, né? A gente sempre está achando que às vezes o dia está muito quente, podia estar um pouquinho mais frio, né? A gente acha sempre que aquele carro ali nós podíamos trocar, talvez um carrinho melhor, né? A gente acha que nosso vizinho não está se comportando da maneira como deveria, talvez pudesse a gente ir para um outro lugar onde a vizinhança fosse mais tranquila, né? Então nós estamos sempre carecendo de algo, até porque nós temos muita dificuldade devido à nossa mente pouco treinada, de repousarmos na presença, né? Repousarmos naquilo que está aqui, né? Sem desejar algo que estaria lá na frente, no futuro, mas que, na verdade, é apenas uma projeção e uma imaginação da nossa mente, né? Então, isso acaba funcionando como a base desse sentimento de carência que nós frequentemente estamos manifestando, né? O terceiro dos reinos que o Lama cita aqui é o reino dos animais, né? Que corresponde ao ambiente mental do que o budismo chama de preguiça ou obtusidade mental, né? Por quê? Porque os animais, eu até outro dia estava andando com o André aqui perto, né, do apartamento onde a gente mora, né? E nós vimos lá uns cachorros deitadinhos perto do mercado, né, tomando um solzinho da manhã para ver se esquentava. Então, os animais, eles se caracterizam por isso, né? Eles não têm um mecanismo mental, uma capacidade cognitiva que os incite a crescer espiritualmente, né? Então, eles querem apenas o quê? Se alimentar, né? Reproduzir, dormir e sobreviver, né? Com o máximo de conforto que puder, né? Um carinhozinho, receber um carinho, né? Então, é por isso que o reino dos animais é aqui também o símbolo do ambiente mental que nós, humanos, manifestamos quando também começamos a nos dedicar só a comer, dormir, né? Reproduzir, ganhar dinheiro e ter muito conforto, né? Não nos preocupando com a evolução espiritual, né? Esse seria, então, o terceiro reino, o reino dos animais, né? O reino humano, né? Ele se caracteriza, que é o quarto dos reinos, se caracteriza pela predominância das emoções perturbadoras do desejo e do apego, né? Como a gente falou agora há pouco, nós humanos estamos sempre movidos pelo desejo, né? Nós estamos sempre desejando algo, nós estamos sempre sonhando com alguma coisa que ainda, como eu disse agora há pouco, ainda não temos, né? E quando adquirimos essas coisas que desejamos tanto, nos apegamos a elas, né? Nos agarramos a elas, procuramos defendê-las, procuramos, né, cuidar para que elas não se desgastem, né? Cuidar para que elas não sejam roubadas, cuidar para que elas não sofram nenhum tipo de dano ou prejuízo, né? Então, esse é o quarto reino, né? O reino humano, que é caracterizado pelo desejo e pelo apego. O quinto reino, né? O reino dos semideuses, ele representa o ambiente mental da inveja, porque os semideuses, eles, na iconografia budista, eles são seres conquistadores, né? Eles querem sempre conquistar, né? Então, eles são representados até por guerreiros. E o que o guerreiro faz? O guerreiro invade o território do outro, não é isso? Ele procura conquistar cada vez mais os territórios que ele ainda não possui, né? Daí porque são representantes dessa emoção perturbadora da inveja, que está muito ligada também à nossa tendência à comparação. Por quê? Porque quando nós nos comparamos, nós estamos olhando também para o território do outro, né? Nós estamos olhando para o que o outro está fazendo para tomar isso como base e padrão para o nosso próprio desenvolvimento. Então a gente diz assim, eu já estou melhor que ele ou que ela, né? Ou então eu estou pior, eu preciso melhorar, né? Então, existem muitas formas sutis, né, de manifestação desse ambiente mental da inveja, né, da comparação, da competitividade, né? Vejam vocês que até os nossos esportes hoje estão orientados por essa emoção perturbadora, né? Assim, todas elas estão presentes em qualquer âmbito, né, da prática humana. Mas essa da inveja e da competitividade, nos esportes, ela está assim, bem caracterizada, né? Então, o que nós vemos? Nós vemos os atletas treinando para quebrar recorde, para superar adversários, né? Então, é sempre o parâmetro, bom, o meu adversário alcançou ali, por exemplo, digamos que seja os 100 metros rasos, né? Ali, aquela corrida rápida, né?
Então, um fez em 9 segundos, então eu vou tentar fazer em 8,9, né, que é para superar o recorde dele. Então, isso caracteriza bem o reino dos semideuses, né? Esse reino onde parece que nós estamos aqui competindo uns com os outros, quando, na verdade, o nosso estado natural, né, o estado natural dessa essência divina que habita em nós é o da cooperação, não é o da competição. Mas, como estamos aqui num planeta de provas e expiações, a competitividade prevalece sobre a cooperação. E, por último, o último reino é o reino dos deuses, né? Cuja emoção básica é o orgulho, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, para vocês entenderem um exemplo de reino dos deuses, vamos pegar, por exemplo, um magnata, um desses magnatas hoje mundiais, aí, trilionários, dono do Google, ou dono do Facebook, ou dono de qualquer uma dessas big techs que eles chamam, né? Eles vivem daquilo que, para a nossa mente comum, né, para a mente humana comum, é considerado paraíso, né? Tem dinheiro para comprar o que quiser, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, o dono da Amazon, ele fez uma viagem turística ao espaço, ele construiu uma nave para ir ao espaço, gastou bilhões de dólares, né? Então vocês vejam que isso é característico do reino dos deuses, né? Porque, inclusive, o Lama chama muito a atenção para o fato de que talvez seja o reino que mais nos afasta da prática espiritual. Por quê? Porque esses homens, como o dono da Amazon, por exemplo, não vai ter muito tempo para pensar em prática espiritual, né? E ele tem tanto recurso que ele está super entusiasmado com essas viagens ao espaço, né? Tem até diz que nessa primeira viagem dele, um jovem holandês de 18 anos comprou a passagem, não sei quantos milhões de dólares, para passar 10 minutos, pessoal. É um negócio assim que são cifras completamente fora da nossa realidade comum. Mas é só para vocês terem uma ideia do que se chama reino dos deuses. É esse ambiente mental, né, onde o ser humano, no caso, que nós estamos falando aqui, vive cercado de um conforto inimaginável, né? Vive cercado de todas as delícias que o reino material pode oferecer, né? Agora, uma coisa importante que o Lama destaca aqui, no final aqui do verbete, é que esses reinos eles não têm solidez. O que quer dizer isso? Quer dizer assim que o reino dos deuses, ou por exemplo, o reino dos fantasmas famintos, ou qualquer um deles, nenhum deles existe independentemente da posição da nossa mente, né? Então, só para vocês dar um exemplo concreto disso, né? Nós podemos ter uma pessoa extremamente rica e que se sinta super carente, acha que estão faltando uma porção de coisas para ela, né? Ela tem todas as facilidades materiais do mundo, mas está faltando alguma coisa, né? Alguma coisa que ela não tem. E nós podemos ter uma pessoa paupérrima, né, quase miserável, e que se sente feliz, né? Então, percebem? O reino da carência ele não tem a ver com o mundo externo por si mesmo, ele tem a ver com a posição da mente, né? É a mente que se posiciona de tal modo a se afundar no sofrimento e nas aflições desses seis reinos, ou a se libertar dessas aflições, né? Se posicionar de tal modo a se libertar dessas aflições e se posicionar num ambiente de felicidade genuína, que independe de qualquer manifestação externa, né? Então, é importante a gente entender, e na próxima semana nós vamos, inclusive, falar sobre isso, né? Nós entendermos que todos esses 6 reinos, eles, com suas emoções perturbadoras respectivas, podem ser transmutados numa mandala de sabedoria, né? Nós falaremos com isso com mais detalhes na semana que vem, mas, por exemplo, o orgulho pode ser transmutado em sabedoria da igualdade. O desejo e apego pode ser transmutado em sabedoria discriminativa. A inveja pode ser transmutada em sabedoria da causalidade, e assim por diante, né? Por que eu estou dizendo isso? Para reforçar isso que acabamos de falar. Os reinos da roda da vida não têm solidez, não existem por si mesmos. Eles dependem da posição de nossa mente. Então, o nosso grande aprendizado aqui
é justamente o de treinarmos para desenvolvermos nossas mentes, de modo a que elas criem sempre realidades de luz, realidades do bem, né? Realidades do belo, né? Realidades de harmonia, realidades de prece e de espiritualidade superior, porque em assim fazendo, nós dissolveremos de nossos corações e de nossas mentes a roda da vida e colocaremos e cultivaremos em seu lugar os refúgios, né, aqueles 3 refúgios dos quais nós já falamos aqui, que são o mestre espiritual, os seus ensinamentos e a nossa participação de uma comunidade religiosa que se reúne para concretizar, para efetivar e para assimilar todas as práticas espirituais que possam nos levar à libertação de todo o sofrimento e de toda a aflição.